Para a nossa passagem bíblica de hoje, nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e também o versículo 15. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Mais uma vez eu quero dizer para aqueles que nos assistem por meio de internet, seja YouTube, Facebook ou qualquer outro meio de comunicação, ou que nos ouvem, nós estamos aqui na Igreja Batista Fundamental, na QNM 40, área especial 6, aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Você é muito bem-vindo para vir nos visitar, nos fazer uma visita e nos conhecer. Sou o pastor Ricardo Araújo. Vamos abrir então em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Vamos orar pedindo a Deus a bênção. Nosso Deus e Pai, obrigado ao Senhor pela Tua palavra. Pela alegria de podermos cantar esses hinos, ó Pai, de que seremos fiéis, seremos leais ao Senhor, ó Pai, apesar das provas. Obrigado por podermos cantar esses hinos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, embora me ataque o cruel Satanás e com vis tentações possa vir, ainda assim, ó Pai, o Senhor nos protege, nos guarda e nós somos felizes com o Senhor. Nos ajude a sempre declararmos, ó Pai, com amor essa felicidade que temos em Jesus, apenas em Jesus. Agora nós pedimos humildemente que o Senhor abençoe, ó Pai, esse estudo, essa mensagem. Fala com a Tua igreja, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nesta noite, para a Tua honra e glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar. Obrigado. Eu não sei se alguém já falou para você isso, mas você também é responsável pelo crescimento espiritual do teu irmão. Alguém já disse isso para você? Que o crescimento espiritual do teu irmão em Cristo, você também é responsável por isso? Na semana passada nós falamos da responsabilidade dos membros para com os seus pastores, dos membros para o pastor, né? Como que os membros, as ovelhas, devem cuidar bem do pastor e ter uma autoestima e muito amor pelo pastor que Deus colocou, que Deus levantou para cuidar da igreja. Hoje nós vamos falar da responsabilidade dos membros cuidarem uns dos outros, da responsabilidade da família de Deus se cuidar. Por mais que seja responsabilidade do pastor, por mais que é o pastor que vai responder diante de Deus pelo bem espiritual, pelo progresso espiritual da igreja e da comunidade, todos nós somos um corpo e todos nós devemos zelar pelo bem espiritual uns dos outros. Os dons e talentos que Deus nos dá não é para nós mesmos, não é para nos exibirmos, mas é para a edificação da igreja e para a edificação do teu irmão em Cristo, Então, nós devemos também ser responsáveis uns pelos outros, procurando motivar uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar, admoestar, aconselhar uns aos outros. Grande falha quando os irmãos não procuram ser bênção na vida uns dos outros, quando os irmãos não se importam uns com os outros, não oram uns pelos outros, vem um irmão fraco, desanimado, caído e não se preocupa com o irmão, não ora, não aconselha, não procura, não busca, joga tudo para cima do pastor. E irmãos, nós vamos ver hoje à noite que em algumas ocasiões Deus quer usar você, não quer usar o pastor para ser bênção na vida do irmão. Às vezes você vai ser mais bênção na vida daquele irmão do que o próprio pastor, que vem com uma carga teológica, cheio dos versículos bíblicos, cheio de preparo acadêmico, e às vezes Deus vai usar você apenas para chorar com o teu irmão, para dar ouvidos para ele, não vai precisar dizer nada, e aquele irmão vai ser abençoado, vai ser edificado muito mais do que, em algumas ocasiões, o pastor da igreja. E novamente eu estou falando, lembrem-se, a palavra de Deus. Não quero que os irmãos olhem para o homem Ricardo falando e pensem que eu estou falando para mim.
Novamente eu enfatizo isso, estamos falando da palavra, quando eu falo o pastor é o ofício do pastor, sendo o pastor Ricardo ou qualquer outro pastor, nesse sentido. A palavra de Deus, é interessante o quanto que a palavra de Deus repete a expressão uns aos outros, e como que nós devemos praticar uns aos outros nas Escrituras. Eu fiz uma pesquisa em um programa de computador, uns aos outros, apareceu uma miríade de uns aos outros. Então eu fui reduzindo, e eu falei, não, bom, deixa eu reduzir apenas as cartas paulinas. Só apenas as cartas paulinas, uns aos outros. E nas cartas paulinas, há 21 versículos que aparece a expressão uns aos outros e ocorre 70 vezes a expressão uns aos outros. Imprimi aqui para os irmãos, depois eu posso pôr em algum mural, algum lugar, mas eu tenho que ler para os irmãos alguns aqui, só para os irmãos terem uma noção. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tende os mesmos sentimentos uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama tem cumprido a lei. Romanos 14:13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Saudai uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas vos saúdam. E aí o saudai uns aos outros com ósculo santo repete 1, 2, 3 vezes. Vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Estou agora em Efésios. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não mintais uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amar-vos uns aos outros. Há um versículo que diz aqui, vós mesmos estáis instruídos, vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. E aí, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E isso eu estou resumindo. Eu cortei vários versículos aqui, não li tudo que está aqui nessa página impressa. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O que a Bíblia está ensinando para nós? Nós temos que ser bênção na vida uns dos outros. Temos que praticar uns aos outros. Não eu, mas eu quero ser bênção na vida do meu irmão. E o teu irmão deve querer ser bênção na tua vida. Nós devemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros e assim viver em comunhão, preocupado uns com os outros. Igreja, novamente, não é lugar de individualismo, de cada um por si e Deus por todos. Não, Deus por todos e cada um pelo outro. E todos por Deus. Somos uma família, um corpo. É isso a forma que Cristo chama a sua igreja. Família, corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então, irmãos, os dons, como eu já disse, os dons espirituais que o Espírito Santo nos preenche, é para sermos bênção na vida da igreja, na vida uns dos outros. Então, hoje, nós vamos ver aqui nesses 2 versículos, 6 maneiras que você pode ser bênção na vida do teu irmão. 6 maneiras que você pode ser bênção na vida do teu irmão. Praticando uns aos outros, ok? Ao mesmo tempo que você talvez possa pensar, aquele irmão está precisando fazer isso, aquela irmã está precisando fazer aquilo, você deve pensar, eu preciso fazer isso. E se você já está fazendo, eu preciso melhorar nisto que eu estou fazendo. Como eu posso fazer melhor? Como posso praticar isso? Então, a primeira maneira, das 6, versículo 14.
Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Admoesteis os desordeiros. Primeira maneira que você pode ser bênção na vida do teu irmão é admoestar o irmão desordeiro. O que é o desordeiro? Desordeiro é o insubmisso, o desregrado, o insubordinado. Lembra no versículo anterior, o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes devem ser submissos aos seus pastores, aos seus líderes. Submissão à liderança é mandamento de Deus. E agora ele fala, admoesteis os insubmissos, os insubordinados. A ideia que passa aqui são daqueles soldados rebeldes que não querem ficar na fileira. Não tem? Os irmãos aí que serviram, não tive esse privilégio, de servir as Forças Armadas, o serviço militar, mas a gente sabe que tem aquelas fileiras que eles fazem, como se chama aquela formação? Entrar em forma. São soldados que não querem ficar na fileira. Então todos estão ali alinhados e eles querem ficar fora, Eles não querem obedecer, não querem se subordinar, não querem obedecer às regras. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre esses desordeiros que estão na igreja e que não querem seguir os padrões da palavra de Deus, não querem se submeter à liderança, são rebeldes. Alguém disse assim: insubmissão gera rebeldia, e rebeldia gera maldição. Insubmissão gera rebeldia, e rebeldia gera maldição. Se você começa insubmisso, logo o final disso vai ser maldição de Deus. Porque o nosso Deus, como eu já expliquei, é um Deus de ordem, não um Deus de caos. E a submissão é estabelecida por Ele para que haja ordem na família, no governo, na cidade, no país e na igreja. Então, é dever de todos, é dever teu como crente em Cristo. Veja que ele está dizendo, rogamo-vos também, irmãos. Há orientação para os pastores repreender e chamar a atenção dos submissos? Sim, mas a palavra aqui é para os irmãos. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. É dever teu reprovar o seu irmão, desaprovar a insubmissão do seu irmão, da sua irmã, porque é pecado contra Deus, traz perturbação para a igreja de Cristo. Mas como você reprova alguém que está insubmisso, rebelde? Aí nós temos a palavra que admoesteis. Admoesteis. Admos, ou ad, do grego, chegar próximo, unir, aderir, não é? Nós temos palavras que usam esse ad, aderir, enfim, não lembro agora, só lembro dessa. Mas a ideia é de aderir mesmo, tá? De chegar junto, ficar próximo. Então a palavra grega, notetel, de onde vem a palavra, onde os conselheiros cristãos usam aconselhamento noutético. Que é o que? O aconselhamento noutético é aquele aconselhamento que é totalmente baseado na palavra de Deus, na suficiência das Escrituras. Esse é o aconselhamento noutético, em resposta à psicologia humanista, que não quer usar a palavra de Deus, que não quer se curvar à palavra de Deus. Surgiu entre os teólogos e pastores o aconselhamento noutético, dizendo, Deus pode resolver o seu problema, a palavra de Deus é suficiente para resolver o seu problema. Então nós usamos o admos, o noutético, o noutetel, que é o aconselhamento baseado na palavra de Deus. E daí então, como você reprova o irmão? Com a Bíblia. Não é o teu querer, não é a tua vontade, não é a tua opinião. É a Bíblia. Ó, irmão, o que você está fazendo, ok, está errado. A Bíblia reprova. E qual a atitude de alguém que vai reprovar? É interessante que dentro da própria palavra já diz, a palavra é reprovar gentilmente. Não é apenas uma repreensão. Nós somos tendenciosos à reprovação severa. Nós somos seres humanos, nós pensamos assim, a justiça tem que ser severa, tem que ser dura, e esse homem pecou, e nós vamos logo mandar ele embora. Calma, calma, que não é assim que a Bíblia fala. É uma reprovação, como eu disse, gentil. Há um versículo em Gálatas 6:1 que fala, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então o irmão pecou, o irmão está fugindo, a irmã está fugindo da palavra de Deus. Leva a palavra de Deus com amor. Fala a verdade, mas fala com amor. Mas não deixe de falar. Busque, ajude, auxilie os insubmissos, os insubordinados, os rebeldes. 1, 2, quantas vezes for necessário. Se infelizmente a pessoa permanecer no erro, e aí nós entendemos, com outros contextos, o que a palavra de Deus nos diz, que aí ela é considerada como gentio e publicano. Ok? E aí ela é removida do rol de membros ou da comunhão com a igreja, depois de tentar e de aconselhar e falar várias vezes, buscar o arrependimento. Segunda maneira que nós podemos ser bênção na vida dos irmãos é consolando os de pouco ânimo. Consolando os de pouco ânimo, os desanimados, preocupados, abatidos, os tristes. Há vezes que um irmão em Cristo teu está triste, está desanimando. E como eu disse, às vezes você pode ser mais bênção na vida daquele irmão, daquela irmã, do que o próprio pastor da igreja. Às vezes o pastor tem uma carga teológica muito pesada, não é? Senta aí, irmão. Como já aconteceu algumas vezes, alguém vir chorar para o pastor, e chorando para o pastor, e falando: pastor, meu casamento isso, meu casamento está difícil, meus filhos e minha família. Aí o pastor levanta e fala assim: olha, eu tenho um livro muito bom para você, leia esse livro, que isso aqui vai dar solução para todos os seus problemas. E dá lá um livro sobre família, e a pessoa fica assim olhando. Tá bom. A pessoa vai ler o livro? Talvez, quem sabe, né? Mas certamente não era isso que a pessoa estava esperando naquele aconselhamento. Ela estava esperando a palavra de consolo, palavra de ajuda. E no final, olha, concluindo tudo isso, para te dar um incentivo a mais, eu tenho esse livro para que eu possa te indicar. Né? Mas tem alguns que jogam o livro e vai ler esse livro, vai ler. Amados, a consolação com que Deus nos consola, Ele usa você para consolar outros. Há situações que só você passou, só você experimentou, só você sabe o que é aquilo. Deus permitiu você passar, Deus te levou para aquele vale ali, aquele vale da sombra, e colocou você lá, e você passa por aquela situação que você não entende, mas persevera, ora a Deus, se mantém firme, Deus te tira daquele vale. Quando chega um dia, uma pessoa está passando pelo mesmo vale que você passou, e Deus usa você para olhar para o teu irmão, para a tua irmã e dizer: olha, eu já passei por isso. Deixa eu dizer como foi a minha experiência e como Deus me ajudou. E Deus vai ajudar você. Meu irmão, minha irmã, não vamos perder a esperança. Vamos juntos. Foi assim que Deus me ajudou. E você, com aquela experiência, pode socorrer, pode ajudar outro irmão. Porque uns aos outros. Deus não quer apenas o pastor fazendo essa função. Todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós. Então, meus amados, procure sempre, mas sempre que você for ajudar alguém, leve sempre a palavra de Deus. Leve uma palavra de esperança, mas leve sempre a palavra de Deus. Não baseie apenas na tua experiência, no sentido de que eu já passei por isso e pronto. A pessoa fala: tá bom, e aí? Leve sempre Deus e a palavra de Deus para aquela pessoa. Salmo 19:8. Alguém consegue citar de cor este versículo? Salmo 19:8. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que alegra o coração do crente? Palavra de Deus. Os preceitos do Senhor é dos nomes da palavra de Deus. Palavra de Deus que alegra o coração. Eu gosto do Salmo 19. Eu gosto do versículo 7 também. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quando você está naquele calor da aprovação,
passando na fornalha da provação, você vai para a palavra de Deus e ela refresca, refrigera a sua alma, mas é a palavra de Deus. Então, o que você tem que levar para o teu irmão quando ele estiver passando por provações, por tristezas, passando por dificuldades? Palavra de Deus. Isso é aconselhamento noutético, aconselhamento baseado na palavra de Deus. Você não vai chegar para o teu irmão e falar assim, senta aí, olhe para o teu eu interior. Versículo 3, voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ainda no versículo 14, nós temos a terceira maneira, sustentando os fracos. Há irmãos na igreja que não são tão fortes e tão maduros quanto você. Às vezes você já tem uma boa experiência, uma boa carga na comunhão com Deus, você já conhece bem a palavra de Deus, você já tem um bom tempo na comunhão com Deus, né? E às vezes tem uma pessoa que é nova convertida, ou pode ser até mesmo que ela esteja na igreja ao mesmo tempo que você, décadas algumas vezes, mas não cresce espiritualmente. Okay? Lembra que o amadurecimento ou o crescimento espiritual, a maturidade cristã se adquire não pelo quanto que você conhece da palavra de Deus, mas pelo quanto que você obedece a palavra de Deus. E pode ser que há pessoas na igreja que mesmo que estejam ali há muito tempo, ainda são fracos na fé. Tem um bom conhecimento da palavra de Deus, mas não amadureceram porque não obedecem a palavra de Deus. São fracos, não entendem muito bem. Então, ou novos convertidos, ou pessoas que não conseguem desenvolver na fé, estão ainda vivendo uma vida de carnalidade, de pecado, estão ainda aqueles crentes, vai ou não vai. Sustenteis os fracos. É responsabilidade do pastor alimentar suas ovelhas. Mas você também pode apoiar. Você pode sustentar os fracos, aquele irmão que precisa de mais atenção, precisa de ajuda, precisa desenvolver a sua fé para ser forte, corajoso, confiante em Deus. Vá lá, anima o seu irmão, lê a palavra de Deus para ele, ajuda, sustenta a ideia de sustentar, dar apoio, assim como esses bancos estão sustentando vocês nesse momento, dando apoio para vocês. Essa é a ideia. Carrega o teu irmão, sustenta o teu irmão, ajuda ele a fortalecer, a crescer na fé. 4, sendo paciente, diz assim, sejais pacientes para com todos, longânimo, ser paciente, longânimo, de ânimo longo, lento para a ira, longanimidade é fruto do Espírito Santo. Aí então você fala assim, ajude os seus irmãos mais fracos, e às vezes você perde a paciência, né? Mas não desenvolve, não adianta falar não, pastor. A gente tenta, a gente aconselha, a gente vai e fala, mas a pessoa não muda, sabe? Parece que tem gente que reclama assim, a pessoa não muda, eu não vou falar mais nada, não vou fazer mais visita nenhuma não. A pessoa não quer. Paciência. A tua salvação foi da noite para o dia assim? Ou Deus foi trabalhando na tua vida, você ouviu a palavra aqui, depois você ouviu a palavra ali, e Deus foi trabalhando, aí você entendeu e se converteu, e depois você foi crescendo na fé, não é isso? Você foi entendendo como funciona, o que é a Bíblia, e caía no pecado aqui, caía no pecado ali, aquela luta contra o pecado, eu preciso melhorar. Leva tempo ao crescimento, à maturidade espiritual. Então, na ajuda que nós queremos prestar para os nossos irmãos, nós temos que ter paciência. Volta e meia, o irmão vai cair no pecado, mas você também não cai, não é? Volta e meia, o irmão vai desanimar, você também não desanima. Então, paciência, fruto do Espírito Santo, não só a paciência nesse sentido, mas a paciência de não ter pressa para se vingar. Quando o irmão ou a irmã em Cristo faz algo que te incomoda, faz algo que te desagrada, te magoa, e aí tem logo aquela pressa para a vingança, para a ira, e fica nervoso. Calma, gente,
longanimidade, pavio longo, mas muito longo mesmo. Ai de nós se Deus fosse rápido para a ira, ai de nós se Deus fosse rápido para nos retribuir conforme as nossas ofensas, ninguém estaria aqui hoje. Ai de nós se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, ninguém estaria aqui hoje. Estava todo mundo morto. Mas Deus é longânimo, paciente, misericordioso e benigno. Não nos trata segundo as nossas ofensas, os nossos pecados. Ele oferece misericórdia, oferece perdão e dá tempo para a gente se arrepender. E dá tempo e chama atenção e manda alguém para pregar para você. E manda a palavra de Deus ser pregada para você. E você vai ouvindo, ele vai falando, vai chamando atenção. O Espírito Santo vai incomodando até o ponto que você chega e eu me arrependo. Ou eu não me arrependo. E ele fala, então eu vou te castigar. Deus vai fechando as portas, vai deixando doente, vai apertando até o momento que a gente fala, eu me arrependo. E no final nós falamos, obrigado Senhor, mas por que eu demorei tanto para me arrepender? Por que eu demorei tanto para voltar para os caminhos do Senhor? Por que eu não me arrependi logo, abandonei aquele pecado e passei a andar logo na luz de Cristo? Por que eu demorei tanto? Por que eu fui tão longe para o pastor vir me buscar? Que tolice andar longe de Deus. Que tolice viver no pecado quando Deus tem tantas coisas boas para oferecer. É ignorância mesmo, é loucura mesmo. O filho pródigo, quando ele estava longe de casa, depois que ele viu tudo que ele fez, que ele desperdiçou todos os bens dele, e aí ele queria comer a comida ali dos porcos. Ele podia desejar comer os porcos, né? Mas ele preferia comer a comida dos porcos. Então, ele queria ali comer aquela comida, aquela lavagem que os porcos comiam. Ele colocou a mão na cabeça, na consciência e disse o quê? Que tolice que eu fiz. Não exatamente nessas palavras, mas é como se a ficha dele tivesse caído e ele tivesse pensado, os trabalhadores do meu pai estão melhores do que eu e eu estou aqui, vou voltar para a casa do meu pai. Porque viver longe de Deus, irmãos, quando você entende a maravilha que é andar com Deus, quando você entende a bênção que é andar com Deus, a glória que é andar com Deus, e você prefere o pecado, é loucura. Não tem outra palavra, é loucura. Mas Deus é tão bondoso que Ele abre os nossos olhos, nos concede o arrependimento para a gente voltar para casa. Então, seja paciente com seu irmão. Seja paciente com seu irmão. Agora, versículo 15. Quinto ponto. Não retribuindo o mal com o mal. Veja que está vendo, é uma sequência. Se você é paciente, você não vai retribuir o mal com o mal. Veja só. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Sendo irmãos em Cristo ou não, segue sempre o bem, segui sempre o bem. Então, não ceder, é o que Paulo está dizendo, não ceda à sede de vingança. É não ceder à vingança, mas fazer sempre o que é bom e recorrer sempre ao perdão, à comunhão, a estreitar os laços e não desatar os laços. O Senhor Jesus Cristo trata muito bem sobre esse assunto no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Vamos ler aqui rapidamente. Mateus 5, 38. Veja só o que Jesus disse. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está ensinando o quê? Se alguém te bater na face, vira outra face, do outro lado. Mas não te vingues. Jesus está nos ensinando, a essência dessa passagem é: busque a paz e não a guerra. Se alguém te obriga, me dá a tua capa, toma também a túnica. Vamos andar 1 milha, vamos 2. Eu faço de tudo para não ter briga, para não ter guerra com você. Mesmo que isso possa ser em mim um sacrifício, mesmo que eu precise me sacrificar, mas eu busco a paz a qualquer custo, mesmo que eu tome o prejuízo. E o apóstolo Paulo fala muito bem também sobre isso em Romanos capítulo 12, falando que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque o Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se vinga, não te vingues, deixa nas mãos de Deus. A nossa parte é amar. Ouviste que foi dito? Amarás o teu irmão, mas odiarás os teus inimigos. Agora Jesus falando: não odeie os teus inimigos. Ame, bendize, ore por ele. Bendizei, orai, amai, e dá comida para ele, dá água para ele. E ajude ele, demonstre amor na prática. Então, amados, não retribua mal por mal. E veja só conforme ele diz assim: vede que ninguém dê a outrem. Veja que ele está falando no sentido de assim, os próprios irmãos precisam observar que ninguém se vingue dentro da igreja de Deus. Vede que ninguém dê a outros mal por mal. Está vendo? Os irmãos estão observando. Agora, o que acontece algumas vezes é os próprios irmãos em Cristo incentivarem a vingança. O apóstolo Paulo está dizendo: não incentivem a vingança. Mas nós vemos os próprios irmãos em Cristo incentivando a vingança uns para com os outros. Novamente, se o irmão está relatando para você alguma coisa assim, olha, me maltratou, o que você deve fazer? Leva a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Por isso é importante cada crente ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Porque você tem que usar a Bíblia, não pode usar a tua vontade. Irmão, sempre tem que ser a vontade de Deus, acima de todas as coisas. Sempre. Vai para a Bíblia, irmão. O que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia diz. Vamos fazer o que a Bíblia manda? Vamos perdoar? Vamos amar? Precisa resolver com seu irmão? Vamos lá falar com ele? Vai lá falar com ele. Entende? Conheça a palavra. Esteja sempre pronto para responder àquele que pedir a razão da esperança que há em você. 6º passo e último: seguindo sempre o bem. Ainda no versículo 15, fala assim: mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Seguir, perseguir, procurar diligentemente, com muita atenção. Seguir o bem, seguir o que é bom, amável, honesto, honrado. Então persiga com toda a diligência, com toda a sua atenção, vai atrás daquilo que é bom, aquilo que é honesto, amável, puro. Colossenses 3,16 diz assim, 3,15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus domine em vossos corações. Há uma outra versão que diz: seja o árbitro em vossos corações. É Ele que manda. Isso aí está errado, isso aí está certo. Ele é o juiz. 1 Pedro 3,1 também diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Vá atrás da paz e não da guerra. E o mal, aparte-se do mal. Vai procurar fazer o que é certo, correto e bom aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Então, como você pode
Algumas perguntas a se fazer para saber se você está perseguindo bem ou você não está perseguindo bem, você está perseguindo mal. Primeiro, isso aqui vai trazer uma edificação para a vida do meu irmão? Se eu disser isso aqui, vai edificar a vida do meu irmão? Se eu disser isso aqui, se eu agir dessa maneira, vai edificar a igreja de Cristo? Uma boa pergunta para se fazer. Ou qual vai ser o resultado destas minhas palavras? Qual vai ser o resultado dessas minhas ações? Alegria, paz, bondade entre os irmãos? Ou vai trazer tristeza, confusão, divisão? Vai trazer separação? Uma boa pergunta. Vai edificar ou vai destruir? Outra pergunta boa a se fazer. Vai trazer glória a Deus? Deus será glorificado com as minhas palavras? Deus será glorificado com a minha atitude? Como eu vou saber? Vai ler a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. Mentira agrada a Deus? Fofoca agrada a Deus? Palavras iracundas agradam a Deus? A ira do homem produz justiça de Deus? Não. Então, se não vai glorificar a Deus, fica quieto. Vai orar com Deus, vai conversar com Deus. Vai lançar as suas ansiedades diante de Deus. Vai abençoar o teu irmão ou vai amaldiçoar o seu irmão? Vai ser de utilidade para a igreja de Cristo? Vamos ser bênção na vida uns dos outros, irmãos. Vamos ser bênção, não maldição na vida uns dos outros. Vamos ser bênção na vida da igreja. Vamos praticar uns aos outros da palavra de Deus. Os uns aos outros da palavra de Deus tem tanto sentido positivo quanto sentido negativo. Ele fala assim: sede uns aos outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. E no outro sentido não mintais uns aos outros, não mordeis e devorais uns aos outros. Entende? Então, uns aos outros, nós temos que obedecer uns aos outros da palavra de Deus, ser bênção na vida uns dos outros. Então, algumas perguntas para reflexão entre você e Deus. Quando você vê um irmão agindo de maneira que não agrada a Deus, o irmão desordeiro, o irmão que está em pecado, que não está andando na santidade. Quando você vê um irmão agindo de uma maneira que não agrada a Deus, você procura admoestá-lo em amor? Você procura chamar ele para perto de você e da palavra de Deus e dizer: vamos fazer o que a Bíblia manda? Você procura? Ou você faz vista grossa? Ih, rapaz, o negócio ali está feio. Vou lá falar para o pastor. Vai lá você. Não tenha medo não. Usa a autoridade da palavra de Deus, que a palavra de Deus te dá. Tá? Segundo, quando você vê um irmão triste, você procura dar atenção e consolo para o teu irmão que está abatido. Você procura dar para ele uma palavra de esperança, recitar um versículo, dar um apoio e dizer: olha, eu estou com você, tá bom? Procura ajudar o irmão triste, abatido, passando por provas. Quando você vê um irmão fraco na fé, você procura incentivá-lo a crescer mais na fé. Você vê que o irmão está faltando à igreja, você vê que o irmão está desanimando, você procura ligar. Hoje alguém liga hoje um para o outro, né? Manda mensagem, hoje a maioria manda mensagem. Procura mandar mensagem: vamos lá, vamos servir ao Senhor, vamos honrar o Senhor. Quando você vê um irmão ali, no 4, você tem paciência com os que têm dificuldade para vencer as suas falhas, os seus pecados. Ou você olha com um olhar de condenação: pecador, vai para o inferno, não é salvo não. Tem gente que é assim, não é salvo não. Quando você reage, como você reage quando o irmão te magoa ou causa algum mal? Você procura retribuir de que maneira? Com bondade, com amor, com amizade, com perdão ou com vingança? Uma forma de vingança, você sabe que quando a gente faz um estudo sobre a língua e os males que a língua pode causar, sabe que uma forma de vingança é você manchar a imagem da pessoa, fazendo uma imagem negativa da pessoa sem ela saber. Você vai nas pessoas ao redor, sem a pessoa saber, você vai falando mal dela para todo mundo. De repente estão todos contra aquela pessoa e a pessoa nem sabe por quê. Isso é uma forma de vingança. Olha, eu não posso te dar uma facada, mas eu também vou acabar com a sua imagem. Vou falar mal de você para todo mundo. Ok? Você tem procurado ser alguém que segue o bem, segue a paz e se empenha por alcançá-la. Está procurando ser alguém amável, bondoso, paciente, alguém honesto.
que não quer briga, que não quer guerra, mas quer o amor, que o amor de Cristo e a paz de Cristo prevaleça, que a paz de Cristo realmente prevaleça. Então, algumas orientações práticas para a igreja. Se você tem alguma diferença com seu irmão em Cristo, vai conversar com ele. Procure. Hoje à noite ainda, se tem algum irmão aqui que olha, eu preciso conversar com esse irmão, com essa irmã, vai lá e conversa. Ok? Se você sabe de algum irmão que está passando por alguma dificuldade, vai lá, dá uma palavra de conforto, de apoio. Lê um versículo. Diz para a pessoa, estou orando por você. Só dizer isso, você já está ajudando o seu irmão. Não perca as oportunidades, meus irmãos. Não perca as oportunidades para ter comunhão com os teus irmãos em Cristo. Depois do culto, fica, conversa. Hoje em dia nós temos a vida tão corrida, já não temos mais a prática de um ir na casa dos outros, né? Era uma prática boa, que os irmãos visitavam uns aos outros. Hoje nós não temos nem tempo mais para fazer isso. Já que você não tem tempo para ir visitar o teu irmão durante a semana, fica. Conversa depois do culto, troca ideia. Tenha comunhão. A igreja não vive apenas. Um dos pilares da igreja não é só a pregação e o evangelismo, mas é a comunhão entre os irmãos também. A igreja precisa disso. A igreja precisa disso. Ok? Então, finalizando. Encha-se do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode te capacitar dessa maneira. E não permita, por favor, em nome de Jesus, não permita que aqueles pensamentos negativos e carnais entrem no teu coração. Pensamentos de que sentido? Eu não me dou bem com aquele irmão. Então vai se dar bem com aquele irmão. Que a palavra de Deus diz que você tem que amar e tem que ter comunhão com seu irmão. Para com essa história de que eu não me dou bem, sabe? Ele para lá, eu para cá. Melhor assim. Não. Errado. Alguém sabe fazer aquele som? Errado, falho. Alerta vermelho. Tá? Não deixe esses pensamentos de aquele... Olha, eu não confio muito naquele irmão. Ou aquele irmão está me olhando estranho, né? Irmão, viu como é que aquele irmão me olha? Não gosta de mim, não. Aquele irmão não gosta de mim. Para com isso. Como assim? Como você sabe? Você conhece o coração? Às vezes aquela pessoa que você diz assim, aquele irmão, aquela irmã não gosta de mim, é a que mais ora por você. O joelho está cansando, está quase sangrando de tanto orar por você. E você está ali, não gosta de mim não. Nem me deu bom dia hoje. Para, irmãos. Olha, cuidado com esses pensamentos. Que vai no coração e depois vai para a prática. Vai para a prática, tá? Então essa ideia de que eu não vou com a cara dele e tal, essas coisas, some, vai para a palavra de Deus. Veio esses pensamentos? Vai para a palavra de Deus, está certo esse meu pensamento? Analise os teus pensamentos à luz da palavra de Deus. E tenha duas imagens em mente quando você pensa na sua comunhão com os irmãos. Primeiro, nós somos soldados em uma guerra. Em uma guerra, ou você é amigo ou você é inimigo, não tem campo neutro. Ficar paradinho aqui no meu corpo. Não tem. Nós somos soldados, todos trabalhando, indo no mesmo batalhão. Então, se o teu irmão cai, ele está ferido em batalha, você tem que pegar ele, carregar ele, está fraco, né? Pega, carrega ele, vamos. Ele está fraco, está com medo. Vamos, irmão, coragem. Vamos vencer o inimigo. Dá aquele ânimo para ele, dá aquela coragem, homens. Coragem, senhoras. Deus é conosco e vamos para a guerra. O diabo será vencido em nome de Jesus. Amém. Então incentive, encoraje o seu irmão como numa guerra mesmo. Entende? Nós temos que trabalhar juntos. Porque ou você, como Cristo falou, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você ajunta ou você espalha. Ou vai para lá ou vai para cá. Então se é para ficar na igreja de Cristo, é para trabalhar juntos. Como uma equipe, como um batalhão. Indo juntos para vencer as hostes satânicas. Já está tão difícil. Trabalhar em equipe, imagina desunidos. E a outra imagem que eu quero que os irmãos imaginem, pensem, é a imagem de uma família. Nós somos uma família. Okay? Nós temos o pai, a mãe e os irmãos. Mas são muitos irmãos mesmo, né? Todos nós aqui somos filhos do mesmo pai, que é Deus Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não temos mãe, temos pai espiritual. Então todos nós somos irmãos. E agora, você vê dentro de uma família irmãos que brigam entre si, a família é feliz? Não é.
Mas os irmãos têm que cuidar uns dos outros. Às vezes o pai de família saiu para andar, saiu para trabalhar, e os irmãos estão ali, eles têm que se cuidar. Então, se o irmão se machucou, meu irmão, vem cá, vamos lá, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer o curativo. Vamos cuidar uns dos outros. Se o irmão te magoou, perdoe, vence o mal com o bem. Lembre-se, você é responsável também pelo crescimento espiritual do seu irmão. Você é responsável individualmente para crescer espiritualmente, mas Deus te dá dons, talentos e sabedoria para ser bênção na vida do seu irmão também. Então cuide do seu irmão e ajude o seu irmão. E que Deus ajude a cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar mais um hino e logo após eu volto com um apelo. Eu quero terminar lendo uma passagem que se encontra em 1 João capítulo 4. Versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você não ama? Você não está com disposição para amar? Vou falar a verdade bem clara da palavra de Deus para você agora. Você não é de Deus. Não, pastor, eu sou assim. Então, arrume a tua vida. Veja os teus conceitos. A tua comunhão com Deus, então, está atrapalhada. Ore a Deus para te ajudar a amar. Porque se você realmente é de Deus, a ordenança de Deus é que você ame. A evidência de salvação. Amor pelo irmão é evidência de salvação. Há um livro muito bom, irmãos, eu tenho que recomendar esse livro para vocês, hoje à noite. Por favor, não deixe de ler esse livro. Se você já leu, leia de novo, tá? O autor deste livro é o Espírito Santo, o escritor é o João, tá? O discípulo João. E fala muito bem sobre essa questão de amar os irmãos. É o livro de 1 João. Não deixe de ler esse livro. Você precisa ler esse livro. Tá? Você pode encontrar ele numa biblioteca muito fácil, muito acessível, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Abra lá a sua Bíblia e leia 1 João com muita atenção. E lá vai falar bem claro como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, e não amar o seu irmão que você vê. Então aquele que é nascido de Deus deve amar o seu irmão. E o amor se demonstra não só na palavra, na língua, eu amo. Mas o amor se demonstra na prática. Não adianta dizer que ama, você precisa demonstrar. É isso que a palavra de Deus ensina. Então pode ser que hoje à noite aqui haja alguém que precisa conversar com Deus, diante de tudo que foi dito. Hoje à noite aqui, talvez você quer pedir a Deus: me ajude, Senhor, a ser mais bênção na vida dos meus irmãos em Cristo. Ou quem sabe há alguma situação que você precisa resolver com algum irmão e neste momento você quer pedir a Deus a ajuda de Deus para resolver isso. Não sei o que é, não sei o que você está passando agora, mas de qualquer maneira, vamos orar e você resolve a tua situação com Deus diante de tudo que foi dito hoje à noite. Logo após então o toque dos instrumentos, temos por encerrado o nosso culto. Que todos tenham uma boa noite e uma boa semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.